A nossa proposta é trazer luz, colocar luz em todo esse processo que é tão complexo do luto, para que a gente entenda mais como é o luto na periferia e quanto que isso está relacionado ao meu luto, ou não está, para a gente entender toda essa complexidade. E para a gente entrar nisso, eu queria conversar com vocês um pouco, ouvir um pouquinho de vocês sobre os lutos de vocês, né? Porque é isso, assim, o que me traz aqui foram os meus lutos que me trouxeram aqui. O infinito surgiu por causa disso. E eu queria saber de vocês, um pouco, que vocês contassem a relação de vocês, né, com as perdas, com as mortes recentes, ou a história de vocês constituídas nas perdas. Você quer falar, Esther? Olha, eu acho bem interessante essa pergunta, que estava conversando isso hoje com a Jéssica, apesar de a gente já ter conversado no podcast sobre, e também tratei um pouco disso, mas eu lembro que eu estava me atendo a questões recentes, né, e tive que voltar um pouco, né, e vou trazer fresquinho que eu estava refletindo hoje, né, trazendo um pouco mais recente, né, o que me trouxe para o tema foi um convite da Periferia em Movimento, que eu fiz um vídeo sobre luto nesse período da Covid, né, da pandemia. Mas, para além disso, eu acho que o primeiro luto bem marcante, né, de perda foi de uma tia, né, uma irmã da minha mãe, que era uma madrinha, a gente nem chamava ela de tia, chamava de madrinha, né. Ela foi a primeira perda e foi próximo do meu aniversário, isso foi 2010, foi muito marcante, tanto que os aniversários até hoje, assim, não é a mesma coisa mais a comemorar meu aniversário, mas foi um ressignificado, né? Por muito tempo, achava que não dava para comemorar o aniversário, que foi uma perda muito repentina, né? Então, ela estava bem num dia, quando vimos, ela já foi encontrada, desfalecida, na casa dela. Mas foi todo um processo, é como se ela estivesse muito presente, foi um processo mais doloroso ainda para minha mãe, que precisou ir na casa, ela morava sozinha, se desfazer das coisas, e até do que a gente vai falar muito aqui também, desses processos, períodos do luto, né, então, mas acho que foi um bem marcante, né, ela, e quando eu estava pensando nessa resposta, pensei nela, mas aí eu olhei para esse quadro aqui do fundo, não sei se vocês estão vendo, esse é um quadro que foi um aluno do meu avô paterno, ele dava aula de violão, ele era chefe da antiga estação de trem de Ferraz de Vasconcelos, né, na década daí de, 40, muito tempo, 50, enfim, eu não o conheci, mas eu nunca tinha parado para pensar também o quanto isso também foi um luto. E eu sempre senti muito de não ter conhecido meus avós, né? Hoje, inclusive, é dia dos avós, eu não conheci nem meus avós paternos, nem maternos, os paternos. Quando meu pai veio de Minas para São Paulo, quando ele conheceu minha mãe, os pais dele já tinham falecido. E jovens, né? Que é uma outra questão, quando a gente vai chegar para falar também do luto na periferia, também é isso, que é uma realidade, o quanto a população preta, a população periférica, morre mais cedo por causas evitáveis, né? Então, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Mas o meu avô materno, não conheci, nem minha avó, mas minha mãe sempre contou muitas histórias que é como se eu tivesse conhecido. Mas olhando para esse quadro hoje, eu lembrei, foi um aluno dele, né? Ele também dava aula de violão e pintou esse quadro para ele. Nesse processo todo, me peguei também, pensando nos meus avós, né? Mas uma perda marcante foi dessa minha tia, e recentemente, na questão do Covid, muitos amigos perdidos, e um amigo me marcou muito recentemente, era um companheiro de luta na epilepsia, ele era um ativista, o Eduardo Caminada, não sei, talvez algumas pessoas aqui acompanhando devem conhecê-lo, e o luto, e quando também se vivencia um adoecimento crônico, você já tem um luto antecipatório, né? E quando você vai perdendo também os amigos, os conhecidos, né? E falando especialmente, né, que partilham do mesmo adoecimento, né? Da mesma doença crônica, enfim, é isso, você vai perdendo. Então, acho que teve essas perdas pessoais e do meu luto, como eu estava começando agora, né? O luto antecipatório. Então, quando você tem um diagnóstico de algo que é novo, ainda mais quando se fala de adoecimento crônico e também de uma doença autoimune, que
é uma sensação de perda total, você não tem mais controle, a gente nunca tem controle de nada, mas determinados eventos da nossa vida nos demonstram isso, né? Quando a gente perde alguém, quando a gente tem um diagnóstico, ou até um diagnóstico de alguém próximo, porque você já tem um luto antecipatório, você já vai antecipando que um dia você vai perder aquela pessoa, ou que você não vai estar mais ali presente, né? Então você já fica se preparando, né? Vive as coisas pensando que passa a olhar de uma outra perspectiva. Então, esse é um pouco, né, das minhas experiências, mas que com a pandemia, que intensificou tudo isso, eu tive que parar para olhar, né, por mais que falasse de luto de formas transversais, né, na psicologia, na parte clínica, mesmo no trabalho de base, na militância, a gente acolher, como a gente vai falar mais à frente, né, dos movimentos de mães, de mães que perderam seus filhos pela violência do Estado, e a gente, como a Jéssica também acompanha, está sempre de alguma forma perto do luto, mas a pandemia fez a gente ter um outro olhar para isso e uma urgência, né? Mas acho que é trazer um pouco disso, né? Do que eu vivi, essas perdas próximas e ressignificar, né? Obrigado, Esther. Sinto muito, viu, por essa perda, sinto por você estar vivendo isso, eu acho que você colocou muito bem, né, de estar vivendo esse diagnóstico e de olhar, né, para o luto antecipatório e nomear isso, que isso está presente para você, para sua família, para seus amigos. O luto também, aquilo, né, é daquilo que eu não vou viver e aquilo que talvez eu não esteja mais vivendo. Então, a gente tem muitas pacientes e pacientes aqui, então é muito importante, assim, de diversos cuidados. Então, acho que é um olhar que é importante a gente dedicar também para isso.